Boa noite! Começa agora o Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, vamos levar a vocês notícias que marcaram esta semana no país e no mundo. Mais de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no Brasil. A seca no país afeta o abastecimento de água e a queda no nível dos reservatórios impacta no fornecimento de energia elétrica. O resultado, conta de luz mais cara. Em nosso giro pelo mundo, a onda de calor no Canadá, que elevou a temperatura para cerca de 50 graus. E de volta ao Brasil, vamos à Bahia mostrar a conquista de um jovem da periferia que conseguiu entrar no curso de medicina de uma universidade federal. Quer ficar bem informado? Então continue com a gente que o Resumo Brasil está no ar. Começamos esta edição falando sobre o aumento na conta de luz. A bandeira vermelha foi prorrogada e a taxa foi reajustada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Você já viu aqui em nossos telejornais que os baixos níveis dos reservatórios de água está entre os motivos do reajuste, como explica a reportagem da nossa afiliada, a TVE do Rio Grande do Sul. O André é proprietário de 2 cafeterias, uma confeitaria e uma padaria. E calcula que em cada uma das 4 lojas, a conta dobrou do ano passado para cá. O problema é que a gente trabalha muito com resistência, né? O forno tem forno pequeno para aquecer os produtos rapidamente, ali a gente usa resistência. A cafeteira a gente usa resistência. E os consumidores vão pagar ainda mais caro. Em julho, a bandeira tarifária segue na cor vermelha patamar 2, que já vigorava em junho. Só que nesta terça-feira, a ANEEL divulgou um reajuste na taxa que é acrescentada à conta nos meses de bandeira vermelha. A cobrança extra passa de R$ 6,24 para R$ 9,49 por 100 kWh. O valor está abaixo do recomendado pela equipe técnica da ANEEL, diante dos baixos níveis dos reservatórios de água. A recomendação é usar a energia elétrica de forma consciente. No caso das famílias, equipamentos com potência mais alta, que são utilizados por longo tempo, por exemplo, como ar-condicionado, eles têm o peso de maior de consumo. Então, tudo que se puder fazer em torno da racionalização do consumo é adequado, Ainda falando sobre energia elétrica, nesta semana foi feito um leilão de linhas de transmissão em 6 estados do país. E a expectativa do governo é gerar novos empregos com essas concessões. 5 lotes de linhas e subestações de transmissão de energia elétrica foram leiloados em 6 estados brasileiros. As propostas vencedoras apresentaram menor remuneração anual pela construção e manutenção das linhas. No Acre e em Rondônia, as instalações foram arrematadas pelo valor de R$ 38.621.000, a maior quantia deste leilão. Já o lote do Rio de Janeiro foi arrebatado pelo valor de R$ 30 milhões. Mato Grosso fechou o lote em R$ 12,5 milhões. Em Tocantins, o lance foi de mais de R$ 4 milhões. E no último lote, o estado de São Paulo venceu a proposta com a menor remuneração no valor, quase R$ 10 milhões. Essa é a contribuição do setor elétrico para a retomada da economia do país. Vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos gerar desenvolvimento. No total, esses empreendimentos devem receber investimento superior a R$ 1 bilhão e 300 milhões. Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, são 515 quilômetros em linhas de transmissão e 2.600 megavolts-amperes em capacidade de transmissão. As subestações devem ser entregues em até 60 meses, gerando mais de 3 mil empregos diretos. Importante nesse momento em que o país vive uma crise hídrica, estamos tendo a expansão das nossas linhas de transmissão, que são fundamentais para o intercâmbio de energia entre as várias regiões do país, dando mais segurança na operação do sistema, como também dando mais flexibilidade ao operador. O Brasil
Brasil atingiu a marca de 100 milhões de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. Até agora, aproximadamente 135 milhões de doses foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. Vamos ver como está a vacinação pelo país em nosso Momento Saúde. Mais 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 estão chegando ao DF e aos estados ao longo dos últimos 3 dias. 2 milhões e 100 mil doses da Pfizer, 2 milhões e 800 mil da AstraZeneca e 3 milhões da Janssen. Em Rio Claro, interior de São Paulo, chegaram 1.520 doses da Janssen, doadas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil. A campanha no município também inclui vacinas de outras 3 fabricantes, como em todo o país. Especialistas reforçam que todas são seguras e eficazes e que é importante que a população se imunize, independente de qual é a vacina. Por que a gente ficou um pouquinho a mais na faixa dos 43 anos? Porque muita gente estava escolhendo vacina. Então a gente está atendendo muita gente que não tem 43 e sim 50, 52, 54 e não queriam tomar uma determinada vacina e estão comparecendo agora. Então quer dizer, quando a gente escolhe a vacina, a gente prejudica toda a população porque impede que a gente abra para novos grupos, para que mais pessoas possam ser vacinadas. O Brasil recebeu 47 mil ampolas do kit intubação doadas pelo governo da Irlanda. O avião com os insumos desembarcou na última terça-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A relação bilateral entre a Irlanda e o Brasil e o comprometimento no combate à pandemia foram essenciais no processo de doação. Somente neste ano, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 14 milhões e 200 mil medicamentos hospitalares por todo o país. O Ministério da Saúde decidiu suspender temporariamente nesta terça-feira o contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. A medida foi recomendada pela Controladoria Geral da União. Os argumentos apresentados pelo governo para suspender o contrato são que a empresa não cumpriu o cronograma de entrega das doses, nem conseguiu autorização da Anvisa. Abrimos uma investigação preliminar semana passada, uma auditoria específica em relação aos relatórios, em relação ao contrato. E o tempo de suspensão vai durar tão somente o prazo da apuração. Nós botamos a equipe para fazer uma apuração, uma equipe reforçada, justamente para a gente poder andar ser bastante célere nesse processo. E esperamos aí, em não mais de 10 dias, já ter uma resposta sobre essa análise. E esse assunto foi discutido e, por orientação da Controladoria Geral da União, por uma questão de conveniência e oportunidade, decidimos suspender o contrato para que análises mais aprofundadas sejam feitas. Apesar do avanço da vacinação, o uso de máscaras ainda é uma medida necessária para se proteger do coronavírus. Pesquisas orientam sobre quais são as mais indicadas e em que tipo de ambiente elas devem ser usadas. Vamos conferir. Como você escolhe a sua máscara? Ai, agora você me pegou. Você escolhe assim pelo tecido, pela estampa? Pelo tecido, pela estampa. Apesar de convivermos com ela há mais de um ano, muita gente ainda tem dúvidas na hora de escolher a máscara. O surgimento de novas variantes mais transmissíveis despertou incertezas sobre qual é o melhor tipo. De acordo com um estudo da Universidade de São Paulo, as máscaras de tecido têm eficácia de até 70%, dependendo da quantidade de camadas. 3 é o ideal. Elas podem ser usadas em ambientes bem ventilados e ao ar livre. As de TNT ou cirúrgicas oferecem proteção de 80% a 90%. São mais indicadas para ambientes fechados. As mais eficientes são as PFF2, também conhecidas como N95 ou KN95, com proteção de 90% a 98%. Elas são indicadas para lugares onde há grande chance de contaminação, como hospitais, postos de saúde e ambientes fechados. Dependendo da marca, a PFF2 pode custar de R$ 3 a R$ 40. Mas na hora de escolher é preciso alguns cuidados. Por causa da pandemia, o selo do Inmetro deixou de ser obrigatório para esse tipo de equipamento. Mas ainda é necessário o certificado de aprovação, o CA. Este número, impresso na embalagem e na própria máscara, é dado pelo Ministério da Economia e significa que ela passou nos testes da Associação Brasileira de Avaliação e Conformidade. A gente tem uma máquina
e aí ela faz a verificação ali de quanto aquele elemento filtrante da máscara está retendo das partículas, que é exatamente, a gente está em algum ambiente, o quanto que a máscara vai reter dessas partículas e não vai para nossas vias aéreas. Utilizar uma máscara adequada, colocada na face de forma adequada, e com ela sendo usada permanentemente, principalmente quando a gente está em ambientes onde há maior número de pessoas e a menor ventilação, é fundamental. Mais uma semana de depoimentos na CPI da pandemia no Senado Federal. Vamos ver agora na reportagem como foi essa movimentação. A comissão ouviu na quinta-feira o policial militar Luiz Dominguete, que diz ser representante no Brasil da Davat Medical Supply. A CPI investiga se houve proposta de propina na negociação para a compra de vacinas da AstraZeneca. A empresa teria oferecido 400 milhões de doses ao Ministério da Saúde. E, segundo Luiz Dominguete, o ex-diretor de logística do Ministério, Roberto Dias, teria pedido propina de $1 a mais para cada dose negociada. Na quarta-feira, foi a vez do empresário Carlos Wizard falar à CPI. Ele é investigado pela comissão por participar de um suposto gabinete paralelo da saúde. O Wizard usou o direito de permanecer em silêncio na maior parte do tempo, mas usou os 15 minutos iniciais para se pronunciar. Disse que não foi à CPI no dia 17 de junho porque estava nos Estados Unidos. Ele afirmou que ofereceu ajuda voluntária ao Ministério da Saúde para auxiliar no combate à pandemia, mas negou conhecer ou integrar o suposto gabinete paralelo. No início da semana, quem depois foi o relator da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Fausto Júnior. A comissão estadual investigou irregularidades no período de 2011 a 2020. Segundo o deputado, a CPI identificou pelo menos 17 supostos crimes praticados em várias gestões, com mais de R$1 bilhão de gastos da saúde com indícios de corrupção. E você já viu em nossos telejornais que a Caixa Econômica Federal faz até amanhã o primeiro feirão digital da casa própria. E ainda dá tempo de participar. O feirão digital conta com a participação de 800 imobiliárias e 1.100 correspondentes bancários e deve movimentar cerca de R$10 bilhões em novos negócios. Há linhas de financiamento para todas as faixas de renda familiar. São mais de 180 mil novos imóveis a partir de R$100 mil. Nós temos também 6 mil imóveis que podem ter 0 de entrada, 35 anos para pagar e até 6 meses de carência. Há também a modalidade Imóveis Caixa, com 6 mil casas e apartamentos prontos para morar, que custam em média R$70 mil e tem condições especiais de pagamento. Boa notícia para o Marcos, que procura uma casa nova para o filho que vai se mudar. Ele oportuniza a possibilidade da gente adquirir um imóvel de forma mais organizada, de forma mais planejada, não diretamente pela imobiliária, como acontece da outra forma, mas assim com um cuidado maior, que a gente possa realizar um sonho de investir na casa própria. E o Banco do Brasil lançou nesta semana o Plano Safra 2021-2022. Vão ser destinados até R$135 bilhões para financiar o custeio e a modernização da agricultura brasileira. Os R$135 bilhões significam mais dinheiro para o pequeno produtor, com os menores juros da praça, de 3% a 4,5% ao ano. Brasileiros como Walter, agricultor familiar do Vale do São Francisco, que aposta no financiamento facilitado para continuar produzindo. Isso é muito importante para que a gente continue na cadeia produtiva, produzindo e contribuindo para o desenvolvimento do país. Mas os recursos disponibilizados pelo Banco do Brasil contemplam todos os níveis do setor, inclusive a agroindústria, ação que deve gerar uma nova safra recorde no país. 300 milhões de toneladas esse ano, nessa próxima safra 21-22. No lançamento da safra 2021-2022, o Banco do Brasil também comemorou a marca inédita de R$100 bilhões em desembolsos de crédito rural da safra anterior. E as novidades para a agricultura não ficam
ficam por aqui. O Banco do BRICS vai oferecer condições atrativas para o armazenamento e projetos ambientais. São recursos de longo prazo que podem chegar até 1 bilhão e 500 milhões de reais. O agro não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, produziu mais ainda. E o campo, ao não parar, cada vez mais garantiu não só a nossa segurança alimentar, bem como a alimentação para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E daqui a pouco você vai ver um jovem da periferia que conquistou uma vaga na universidade e vai cursar medicina. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o Resumo Brasil. Agora um caso que foi notícia em todo o país. As buscas pelo foragido Lázaro Barbosa terminaram no início desta semana. Ele morreu durante uma troca de tiros com a polícia de Goiás. Lázaro tinha uma ficha criminal extensa, que começou em 2007. A busca começou depois que ele assassinou 4 pessoas da mesma família em Brasília. Considerado extremamente perigoso, ele já tinha sido preso também por outros crimes, como estupro e latrocínio. Após trocar tiros com a polícia, Lázaro foi alvejado pelos policiais e já chegou morto ao hospital municipal da cidade. O que a polícia vai investigar agora é se existia uma rede de apoio que estava ajudando Lázaro Barbosa a fugir e por que essas pessoas tinham interesse que esse criminoso não fosse capturado pelas forças de segurança. De acordo com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Lázaro Barbosa foi morto com muito dinheiro no bolso, o que indica que ele estava recebendo ajuda e tinha inclusive a intenção de sair do estado de Goiás. Em relação ao dinheiro, foi encontrado R$ 4.400 com ele. Ele estava com o dinheiro, secretário? Esse dinheiro é mais uma prova de que ele tinha uma rede de cobertura. Ao longo dos últimos 20 dias, quase 300 policiais participaram das buscas a Lázaro. Dentre eles, policiais do estado de Goiás, do Distrito Federal, policiais rodoviários federais e até da Agência Brasileira de Inteligência e da Força Nacional. Agora as notícias internacionais. Entre os destaques da semana está a onda de calor no Canadá e a seca recorde nos Estados Unidos. Veja em nosso Giro pelo Mundo. A população do hemisfério norte enfrenta uma onda histórica de calor. O Canadá, país conhecido pela neve e frio severo, enfrentou dias seguidos com as temperaturas mais altas registradas até hoje, quase 50 graus. Na província de Colômbia Britânica, mais de 200 pessoas morreram por causa do calor excessivo. Escolas e universidades fecharam. E a procura por piscinas foi tão grande que foi preciso agendar horário em alguns lugares. Nos Estados Unidos, as altas temperaturas já começaram a causar os primeiros incêndios da temporada na Califórnia. Junto com a onda de calor, os Estados Unidos enfrentam a pior seca dos últimos 20 anos. O problema já atinge grande parte do oeste do país e tem provocado racionamento de energia e água em vários estados. A situação está mais severa em áreas do cinturão agrícola americano. Em Nevada, o maior reservatório dos Estados Unidos, responsável pelo abastecimento de água de 25 milhões de pessoas, chegou ao nível mais baixo de todos os tempos. As equipes de resgate ainda procuram dezenas de desaparecidos nos escombros do prédio que desabou parcialmente em Miami na semana passada. O governador da Flórida disse que as buscas não serão interrompidas enquanto todos os moradores não forem encontrados. Em uma carta divulgada pela imprensa americana, a Associação de Moradores já havia alertado para danos estruturais em abril deste ano. Várias pessoas já entraram com ações contra a empresa responsável pelo condomínio. O mundo está em alerta contra a variante Delta da Covid-19, identificada pela primeira vez na Índia. Vários países voltaram atrás no relaxamento de medidas de prevenção. Sydney, na Austrália, começou um lockdown de 2 semanas. A Tailândia anunciou novas restrições na capital Bangkok por 30 dias. A África do Sul também apertou as medidas, já que as atuais restrições têm sido insuficientes para controlar a terceira onda da doença no país. E a campanha de vacinação em toda a Europa deve ser acelerada.
Começou a valer nos aeroportos da Europa o aplicativo que funciona como um passaporte de vacinados entre países da União Europeia. O novo sistema mostra quem se vacinou com um dos 4 imunizantes aprovados pelo bloco, quem realizou um teste PCR recentemente e quem já se recuperou da Covid. Depois do início da operação desse passaporte verde, a Organização Mundial da Saúde pediu que os países planejem suas reaberturas, incluindo viajantes imunizados com qualquer uma das 6 vacinas aprovadas pela OMS. A semana teve o encontro do G20 na Itália. Foi a primeira reunião presencial em 2 anos. Os ministros do exterior das 20 maiores economias do mundo discutiram a retomada da cooperação internacional pós-pandemia e as mudanças climáticas. Algumas delegações, como a China, Austrália e Brasil, participaram virtualmente. A Suprema Corte do México decidiu descriminalizar a maconha para uso recreativo de adultos. Agora, o Legislativo tem que criar uma lei que regule o uso da droga. Duramente combatido no país, o narcotráfico é responsável por uma escalada de violência. E a expectativa é que a nova regulação combata isso, levando parte dos usuários para a legalidade. A Universidade de São Paulo, a USP, aprovou a concessão do título de doutor honoris causa ao líder abolicionista Luiz Gama. Com este reconhecimento, ele se transforma na primeira personalidade negra brasileira a receber esta comenda da universidade. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador em 1830, filho de mãe africana livre e pai português. Aos 10 anos, mesmo sem ser escravo, foi vendido pelo pai para pagar dívidas de jogo e trazido para a cidade de Lorena, município do interior de São Paulo, onde aprendeu a ler e escrever e conseguiu judicialmente sua liberdade aos 18 anos. Depois de se mudar para a capital paulista, frequentou como ouvinte as aulas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que faz parte da USP. Luiz Gama foi proibido de realizar regularmente seus estudos na instituição. Mesmo sem um diploma, exerceu a advocacia na condição de profissional provisionado, uma categoria que existiu até o ano de 1960, quando apenas bacharéis em direito passaram a atuar. Como advogado, se dedicou sobretudo aos processos de libertação de escravos, o que foi fundamental na libertação de mais de 500 negros. Luiz Gama já foi reconhecido com o título de advogado pela OAB, foi declarado patrono da abolição da escravidão e seu nome foi inserido no livro de Heróis da Pátria. Ano passado recebeu o prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O título de doutor honoris causa chega agora como mais um importante movimento de reparação e reconhecimento histórico do líder abolicionista. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os interessados já podem acessar a página do participante na internet. As inscrições para as provas do Enem podem ser feitas até o dia 14 de julho no portal do Governo Federal, que acessa a página do participante. E todos os interessados em fazer o Enem 2021 devem se inscrever, mesmo aqueles que já tiveram a taxa de isenção aprovada ou que justificaram a falta na prova do ano passado. As provas serão dias 21 e 28 de novembro. Neste ano, a versão digital será aplicada nos mesmos dias da versão impressa, com os mesmos itens e o mesmo tema de redação. O participante deverá escolher qual prova fará no ato da inscrição. Não será possível alterar a opção escolhida após a finalização do processo. No momento da inscrição, candidatas gestantes ou que amamentam, pessoas idosas ou com algum tipo de deficiência podem solicitar atendimento especializado. Quem tem, por exemplo, baixa visão, cegueira, surdez, deficiência intelectual ou déficit de atenção, conta com apoio na hora de fazer a prova. Para solicitar os recursos disponíveis, é necessário comprovar as condições por meio de documentação com laudo do profissional de saúde. Candidatos com deficiência que se inscreverem para a prova digital também vão receber atendimento especial. Poderão contar com recursos de prova ampliada, super ampliada ou com contraste. E por falar em Enem, a gente precisa rever essa história.
Você se lembra do jovem de Feira de Santana que estudou em uma casa sem energia elétrica e tirou 980 na redação do último exame nacional? Nós mostramos aqui em abril a história de Matheus, que sonha em ser médico. E o melhor, ele foi aprovado para medicina numa universidade federal. Quem conta essa história pra gente é a Renata Maia, da nossa afiliada TV Feira. Matheus está morando na casa do irmão e recebeu nossa equipe com uma alegria contagiante. O resultado que ele tanto esperava demorou quase 3 meses para sair. Ser vestibulando é isso, né? É ansiosidade o tempo todo. Em abril, nós mostramos as dificuldades enfrentadas por Matheus para se preparar para o Enem. Ele estudava numa casa sem energia elétrica e tirou 980 na redação. O esforço foi recompensado. Matheus passou em medicina na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. As aulas de Matheus começaram nesta segunda-feira, dia 28 de junho, mas por enquanto, só assim, de forma online. Só que ele, gente, está ansioso para as aulas presenciais, né, Matheus? É demais, né? Porque a gente já tem celular, ficar tudo online, eu quero realmente ir lá para a universidade, pôr o jaleco, ir para as aulas práticas, aí eu vou ficar contente. E agora o jovem de 26 anos está bem equipado, viu? Depois que a história dele viralizou nos sites de notícias de todo o Brasil, ele ganhou computador, impressora, livros e até um celular novo. A gente não conseguiu conversar com Dona Raimunda, a mãe do Matheus. Ela está com suspeita de Covid. Mas a professora dele, de língua portuguesa, fez questão de parabenizar o mais novo estudante de medicina. Ele sempre teve o objetivo, ele sempre teve o foco. E é um exemplo para que os outros estudantes, que também têm as mesmas dificuldades, sigam. Bem, o jovem que nasceu no Quilombo de Orobó, em Antônio Cardoso, município aqui da Bahia com pouco mais de 11 mil habitantes, e aos 8 anos veio morar na cidade de Feira de Santana para estudar, é o primeiro a cursar medicina na família. Sonhe, acredite, conquiste. Você conquistou. Qual é o próximo sonho, Matheus? É terminar a faculdade, né? Fazer uma residência na área de saúde da família ou neurologia, me especializar nisso aí e quem sabe, né, ser o ministro da saúde. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Você pode rever todas as reportagens da TV Brasil nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Eu entro de férias e nos próximos programas vocês estarão na companhia da jornalista Mariana Jungmann. E lembre-se que o Resumo Brasil é todo sábado, 9h30 da noite. Fique agora com imagens da neve que mudou a paisagem da cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, nesse início de inverno. Tchau!